Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, educação, saúde, inovação e muito mais. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber Djaildo Almeida, ele que é especialista em seguros, jornalista e muito mais. Djaildo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Nesse momento em que a gente sabe que foi aprovado o marco legal dos seguros, então a gente tem muita coisa para conversar. Obrigado por aceitar o nosso convite. Mauro, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na TV Futura, nesse programa Conexão, para a gente falar sobre seguros. Afinal, seguros é educação financeira, é educação securitária para a sociedade, principalmente uma sociedade que necessita tanto entender como funciona o mercado de seguros. Djaildo, a gente tem no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Dá para dizer que o mercado ainda aqui tem muito para crescer ou já atingiu um patamar? Olha, Mauro, o mercado brasileiro precisa crescer muito ainda. Eu gosto muito de tirar exemplos do mercado brasileiro com o mercado americano. Então, até em termos de seguradoras, o mercado americano ele consegue ter um número bem maior. Então, só para vocês terem uma ideia, o mercado brasileiro tem no máximo 100 seguradoras, enquanto o mercado americano tem 1.000 seguradoras. Tá? Além disso, a sociedade compra a ideia do seguro. Então ela compra seguro para automóvel, que lá é obrigatório, ela compra seguro para a vida, ela garante a questão da universidade dos filhos com previdência privada. E aí quando a gente chega no Brasil, essa realidade é totalmente diferente. Tá? Ou seja, a sociedade procura ter um seguro quando já aconteceu alguma coisa, seja no seguro do automóvel, seja nos demais seguros. E o corretor de seguros, que é figura primordial para esse crescimento, ele está ali sempre para atender o cliente e levantar todas as questões no quesito risco e apresentar as propostas. Olha, esse é o melhor caminho para você. Então, eu digo que sempre que o corretor de seguros é um anjo da guarda para o cliente. Antes da gente falar dos produtos que nós temos, né? Quando o assunto é seguro, eu queria contar um pouquinho da tua trajetória, você que também é diretor da Jaraguá Seguros, né? Como é que você enveredou por esse caminho? Você é jovem, mas já tem muita experiência nesse setor. Pois é, Mauro, eu comecei cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, então já fui de tudo um pouco, já fui sócio de uma videolocadora, já fui funcionário público, fui secretário de governo na gestão da Cátia Borne, e aí entrou na veia o bichinho do seguro que a gente fala, né? Entrou no sangue o bichinho do seguro, e aí eu me apaixonei porque é um mercado muito dinâmico. Tá? Todo dia é um dia diferente, você consegue sempre atender o cliente, sempre tem uma situação que aí você sai satisfeito com aquele atendimento diferenciado do cliente. Né? E aí essa trajetória, ela foi crescendo, foi aumentando essa paixão. O meu pai que começou a Jaraguá Seguros, mas meu pai ele sempre foi mais de visão, mas não de ação. Então, nesse caso, eu que tomei a ação. E aí já se vão mais ou menos 26 anos de mercado segurador. Fui professor da Escola Nacional de Seguros, o curso de corretor de seguros. Eu era um dos professores aqui na região. Né? E isso eu digo com a maior satisfação do mundo. Eu sou corretor de seguros porque eu amo o que eu faço. Para mim, esse é um grande diferencial. Tudo que você faz com amor, com carinho, você consegue crescer. Você acha que um dos grandes desafios de pessoas que ocupam esse posto que você tem é conseguir explicar para as pessoas, conscientizar as pessoas da importância do seguro, seja ele qual for? Olha, Mauro, eu acho que o grande diferencial é você primeiro entender o cliente, qual é a necessidade dele. Com isso você consegue agregar grandes diferenciais. Você entendendo o cliente, você vai apresentar um diferencial que é uma proposta que se adeque à necessidade dele. Então, esse para mim é um dos grandes diferenciais. Paciência também, porque cada cliente tem uma situação diferente e você tem que ter esse entendimento, paciência. E hoje o corretor de seguros ele tem que ter conhecimento, network e o que a gente fala de corretor 360 graus, tá? Que é aquele corretor que não vende só um produto para o cliente. Ele tem muitos produtos, tá? Seja seguros ou serviços financeiros, que hoje o corretor de seguros tem serviço financeiro dentro da grade dele, como cartão de crédito, consórcio, financiamento, por exemplo, e aí você consegue fidelizar o cliente. Então são alguns diferenciais que o corretor de seguros tem que ter para que ele possa ter sucesso na carreira dele.
Pelo que eu estou entendendo então, Djaldo, o corretor de seguros hoje é um consultor? Dá para dizer isso? Ele é um consultor de negócios. Extremamente qualificado, né? Pois é. Extremamente qualificado. É bom ressaltar isso. Olha, quando eu ministrava aulas na Escola Nacional de Seguros, o curso tinha duração de 9 meses. A gente falava que era uma gestação para que a SUSEP liberasse o profissional para trabalhar. Hoje, diminui para 5 meses, porque a tecnologia ela avança, né? Então, hoje você tem videoaulas e tal, mas não deixa de ser um conteúdo, uma grade, para que o corretor ele saia com conhecimento. E, além do conhecimento, ele tem que ter esse dom de vender, né? de ter esse entendimento, paciência, porque para ser consultor você tem que entender isso. Então, o corretor ele é um produtor de negócios, seja de serviços financeiros ou seja de seguros, mas tem que ter esse conhecimento, paciência e, logicamente, ter essa percepção da necessidade do cliente. Quando foi, Djaldo, que você começou a ter essa ideia de divulgar o teu conhecimento? Você que atua em várias frentes, tem coluna para falar disso, a gente sabe da tua participação ativa nos meios de comunicação aqui no nosso estado. Isso aí eu puxei um pouco do Zé Djalma, meu pai, que ele era jornalista. Na época, o jornal de Alagoas era ali na Rua do Comércio, então ele foi um dos primeiros jornalistas do jornal de Alagoas, e isso me emociona muito porque essa história, essa trajetória dele é muito bonita. E aí eu tive essa pegada dele, né, de ser comunicador. E aí eu vi a necessidade de transmitir para vocês, transmitir para a sociedade a questão do seguro, a questão do como funciona o seguro. Porque na época, em 2018, quando comecei junto com meu amigo Wilson Júnior na Pajuçara FM, na rádio, praticamente não existia programas no Brasil dessa forma. Eu fui um dos pioneiros. Né, no Brasil todo. Então a gente tinha aqui em Maceió e o Boris, que é um outro corretor de seguro em São Paulo, começou também um programa em São Paulo. Então praticamente eu comecei esse tipo de divulgação para o mercado, para a sociedade, sobre seguros, né, sobre educação securitária. E isso me deixa muito feliz, Mauro, porque durante esse período você pôde acompanhar, a gente teve premiações que a gente pôde ir no prêmio FENACOR de jornalismo, e isso não deixa de ser um reconhecimento para que a gente continue a ter esse trabalho, né, manter esse trabalho. Eu sei que é difícil, não é fácil, a gente recebe muitas críticas, mais crítica mesmo do que críticas construtivas. Mas, enfim, coisas da vida, e a gente segue o fluxo, e mais do que Deus ninguém, e a gente vai correr atrás sempre que possível para poder levar essa informação para vocês. É interessante, você continua com esse trabalho, você tem isso dentro de você como uma missão mesmo, né? Isso é muito gratificante. A gente vê pelo brilho nos teus olhos quando você fala dessa exposição, desse conteúdo para os alagoanos e para os brasileiros, claro. Pois é, eu sempre, Mauro, gostei muito de ler, de estudar. Então, sempre que tem uma situação nova, eu levo para o conhecimento nas minhas redes sociais para o meu público, né? Hoje estamos em 24 mil seguidores, a gente tem uma média aí de alcance de mais de 100 mil contas por mês, e aí a gente leva esse conteúdo para o público, para que o público tenha esse conhecimento. Então, seja nas redes sociais, seja no jornal, seja na TV, seja na rádio, o Momento Seguro ele foi criado para justamente ter essa conexão, né, aproveitando a conexão Alagoas, ter essa conexão com o público alagoano. Antes da gente ir para o intervalo, queria fazer uma última pergunta neste primeiro bloco, que é a seguinte: como é que você vê o mercado neste momento? O mercado está aquecido de seguro no Brasil? Como é que está o momento que nós vivemos? Olha, Mauro, o mercado ele precisa ele está crescendo, isso é fato. A gente vem crescendo a um nível geral mais de 2 pontos percentuais, tá? Acima da média, mas a gente precisa crescer mais, porque quando a gente vai falar do mercado, por exemplo, do automóvel, a gente tem 30% dos veículos segurados. Quando a gente vai falar do mercado de seguro residencial, a gente tem no máximo 10% de unidades habitacionais seguradas. Puxa vida, é pouco, né? Pouco. O seguro de vida, a mesma coisa. Então, assim, quanto mais poder de informação a sociedade tiver relacionada ao seguro, melhor para o mercado de uma forma geral. Então, a gente teve aí uma situação, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde foi pago 8 bilhões de reais em indenizações. Tá? É muito dinheiro. Foi mais do que a Covid, que foram 7 bilhões. Mas poderia ter sido mais. Por quê?
as pessoas não procuram fazer seguro. E a gente está falando de uma região do Rio Grande do Sul, onde a conscientização do seguro é maior do que no Nordeste. Isso é fato. Mas a gente precisa crescer mais nesse sentido, que as pessoas tenham esse entendimento que o seguro ele é uma necessidade, não é um gasto. Tá? Mas a gente vem crescendo um percentual bacana aí durante esses últimos anos. Maravilha, a gente vai fazer então uma pausa para o intervalo e na volta eu vou querer que você explique para nós a importância da SUSEP no mercado, contar um pouquinho dos produtos que nós temos quando o assunto é seguro e dicas para quem quer contratar, né? Tenho certeza que quem está em casa está pensando nisso. Mauri, e aí, vamos com qualquer um? Acho que não, na volta do intervalo. Então eu vou fazer uma breve pausa para um rápido intervalo e na volta a gente tem mais conversa aqui com o Djaildo Almeida, nessa conversa super interessante sobre o mercado de seguros. Eu volto em instantes.